Benriach Bernie Moss. Bora provar? É um americano, é um escocês. E hoje é dia de falar desse cara aqui, o Benriach Bernie Moss, que era um rótulo que eu já tinha há algum tempo, ainda não tinha provado e tinha uma grande expectativa por ele. Isso porque, primeiro, a Benriach ela não é uma destilaria tão conhecida, ainda que ela tenha sido fundada desde 1898, ela só começou a engarrafar seus próprios single malts em 1994. Até então, a destilaria se dedicava integralmente à produção de single malt que iam fazer parte aí da produção de blended whisky, inclusive da Chivas, que era uma das principais marcas que usavam esses single malts. A Benriach é uma destilaria de Speyside, inclusive na própria garrafa, eles gostam de colocar aqui From the Heart of Speyside, ou seja, do coração de Speyside, como se isso fosse uma referência para aquele estilo clássico, tradicional, que é do whisky floral, frutado, fácil de beber. E é justamente essa a minha curiosidade com esse rótulo. Isso porque a Benriach, desde a década de 70, resolveu voltar ao que era de fato o estilo de Speyside, que, acreditem se quiser, também usava tufa, uma vez que a gente está falando aí de século XIX, não existia outros meios para aquecimento, ou pelo menos não tão fáceis, que não fosse a própria tufa. Então, na própria região de Speyside, a gente também tinha aí os whiskies tufados. Aqui vale um adendo. A tufa usada pela Benriach, usada pelas destilarias das Highlands, não tem muita relação com a tufa usada em Islay. Ainda que sejam, a grosso modo, o mesmo produto, acaba que a composição delas é diferente. Onde na tufa de Islay a gente tem muito musgo na composição, então acaba entregando ali uma tufa com muito mais fenóis, e isso vai para o single malt. E aqui a gente tem uma menor quantidade de musgo e mais de urze. Então é uma tufa também, mas ela produz menos fenóis no nosso new make. Aqui, especificamente, a gente tem um whisky que ele tem a tufa ali especificada em 35 ppm de fenol. E por que é que eu queria esse rótulo específico? A Benriach produz hoje 3 tipos básicos de single malt. Os clássicos, que são aqueles que têm um tipo de tufa, os triplamente destilados, a moda das Lowlands, e agora também, agora não, desde a década de 70, eles também produzem o estilo tufado, voltando aí aos períodos mais antigos de produção da região de Islay. Só que mesmo os whiskies turfados da Benriach não são exatamente extremamente turfados. Isso porque eles fazem ali um vatting, uma mistura de whisky não turfado com whisky turfado. Então eles são leve a moderadamente turfados. E esse cara aqui não. Foi uma experiência da Benriach. Nesse rótulo, inclusive, não é um lançamento, está disponível no mercado desde 2009. Eles resolveram colocar basicamente só o malte tufado. Então a gente vai ter aqui uma potência muito maior do que a gente consegue em qualquer outro rótulo, em relação à tufa, as referências esfumaçadas nesse rótulo. Na garrafa também a gente tem essa informação, logo embaixo do nome do rótulo, Intensely Peat, informando que ele é intensamente tufado. Vale ainda mencionar que aqui a gente tem uma coloração 100% natural, garrafa com 700 ml e 48% de graduação alcoólica. E aí, tudo que o entusiasta quer, mas o que é que aconteceu? Confesso que eu fiquei um pouco frustrado. Antes disso, você vê aqui minha dose.
Bom, e como de costume, os aromas. Na verdade, eu estou lembrando porque é que eu me frustrei com esse rótulo. Pela descrição, né, que eu dei até agora, era um rótulo que todo entusiasta queria conhecer, né? Um extra tufado, né? Um super tufado de Speyside, com essa tufa repleta de uso. O que é que ele entrega? Muita agressividade alcoólica, ou seja, aquela sensação alcoólica que chega a queimar as narinas, está nesse cara aqui. Você de fato tem que superar essa agressividade para começar a sentir outras referências. Obviamente esfumaçado, não tem aquela entrega salina, não tem o medicinal, ou seja, é como a gente pensasse que é uma turfa mais branda, mais limpa, e alguns rótulos com essa característica são fantásticos. Mas aqui eu ainda preciso anular essa sensação alcoólica para conseguir perceber os demais aromas. Um tom vegetal e algum apimentado. Bora provar? Bom, a boca também. Infelizmente, eu digo isso infelizmente porque eu tinha de fato uma boa expectativa, né? Como entusiasta. Eu não vivo de comprar o melhor whisky, ou whisky com mais sherry, com mais trufa. Eu vivo de procurar novas experiências. E achei que aqui eu ia ter uma nova. De fato tive. Só que eu tinha uma expectativa de fato que fosse uma experiência muito positiva. Não me arrependo da compra. Afinal, eu sou daqueles que tem um pensamento, se cabe no bolso, vale a pena provar. Foi isso que eu fiz quando comprei a garrafa, sem ter nenhuma referência que não fosse o próprio produto, o próprio processo de produção desse rótulo. E aqui acaba que é agressivo também na boca, cheio de arestas, incomoda. Inclusive ele tem aqui um retrogosto, onde você tem essa sensação desagradável, mas superado isso, ou fazendo o que eu já fiz em outra oportunidade, né? Ainda é uma garrafa, como vocês percebem, né? Não bebi bastante, mas se vier algumas doses, você deixando ela descansar um tempinho no copo, essa sensação alcoólica desagradável se abranda um pouco, mas não resolve, mas torna o rótulo mais prazeroso de ser degustado. Superado o álcool, uma fumaça que eu chamo de limpa. O que quer dizer isso? Você não tem aquelas referências de carne assada, de iodado, não tem aquela questão também ali do salino, é simplesmente fumaça, alguma coisa terrosa na boca. É um rótulo também com entrega levemente adocicada, né? Aqui a gente está falando basicamente de barril americano. Tem um gosto também bem marcado do próprio malte, né? A gente sente aqui essa lembrança, né, do que é o mosto. Aqui culpa, entre aspas, do que é o rótulo, é o que é um whisky muito jovem. Nesse aspecto da juventude, também está nessa questão da agressividade alcoólica. Talvez a gente tivesse uma nova realidade se esse rótulo aqui tivesse mais alguns anos descansando no barril. Mas, infelizmente, para mim, continua tendo valida a experiência, mas não é um rótulo que eu possa dizer, vá lá, compre e recomendo, porque desta vez a experiência não foi tão agradável. Deixo aqui minhas impressões desse Benrique e até a próxima dose.